Olá, seja bem-vindo ao canal Deixar Brilhar. Esse vídeo é um vídeo de transição para essa nova roupagem que nós vamos fazer aqui agora no canal. Nós vamos ter um novo tema do canal, né? Novos objetivos nesse canal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso, que nós estamos mudando tudo, né? Toda essa estrutura, não mudando no sentido assim que vai ser totalmente diferente do que ele era. Pelo contrário, ele vai ser ampliado, né? O canal antes, para quem está seguindo até hoje, era chamado de Vencendo o Pânico e a Depressão, ou Vencer o Pânico e a Depressão. Para quem conhece esse canal e viu a minha história, viu o meu testemunho aí no canal, viu que eu falei muito sobre, foi um dia Deus me deu uma luz, né, em que ele me mostrou que o meu problema não era psicológico, eu não precisava tomar remédio, eu precisava mudar a minha alimentação, né? E aí, a partir desse momento, Deus começou a me dar novas estratégias e novos caminhos para que eu pudesse melhorar cada vez mais e sarar, né, totalmente a depressão na minha vida. Então, a partir de hoje, nós estamos começando essa nova roupagem, né, com esse novo nome, Deixar Brilhar. É um canal não mais agora só de vida saudável, mas também um canal que fala sobre adoração e ensino da palavra. Tá? Para quem não sabe, eu sou pastor, pastorei muitos anos, né? Pastorei vários anos da minha vida, e por causa da depressão eu parei de pastorear. Eu tive que deixar, né, esse ministério para trás, porque já não tinha mais condições de eu continuar trabalhando como um ministro da palavra, como um pastor, apacentar ovelhas e ser esse pastor que eu era antes, né? O meu ministério foi um ministério marcado por grandes transformações na vida de pessoas, né? O ministério sempre foi um ministério de fogo, de presença, onde vidas eram transformadas, onde pessoas eram libertas. Toda igreja que nós chegávamos, nós levantávamos um avivamento na igreja. E por causa de todas essas coisas que aconteceu comigo, que foram acabou chegando nesse momento em que eu tive que parar tudo, eu deixei o ministério de lá, não deixei no sentido de abandonar, mas no sentido de que eu necessitei parar. E agora, depois de todos esses anos tratando e me cuidando, né? No início eu comecei com remédios, como está lá no meu canal, como está no vídeo, né? Que tem aí meu testemunho. Comecei com remédios, usando remédios psicotrópicos, e não resolveu, pelo contrário, eles fizeram me deixaram até muito pior do que eu já estava. E a partir daquele momento que eu entrei para o meu quarto, né, num momento de desespero, de angústia total, eu recebi essa palavra maravilhosa de Jesus, em que ele mostrou para mim que meu problema não era psicológico, meu problema era intestinal, ou seja, era a alimentação minha que estava inflamando meu cérebro. Tá? E essa palavra que Deus trouxe da minha mente, não foi o homem, não foi eu, foi o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra na minha mente e dizia inflamação no cérebro pelo intestino. E a partir dali, então, eu passei, né, a tratar da minha alimentação, a cuidar dos meus alimentos. Claro que não foi só isso, foi muita oração, muita busca pelo Senhor, muita adoração, muita oração, muita leitura da palavra, conhecimento de Deus que me fez sair deste lugar que eu estava e me colocou nesse novo lugar, nesse novo lugar hoje que eu vivo, que é muito melhor. Até aqui nós estamos com esse sentimento. Paramos tudo, tratamos, cuidamos, e agora nós estamos voltando, né? Deus me deu uma palavra esses dias muito forte, que é o tema desse canal. Vamos trabalhar um pouco sobre esse tema, tá? Ele falou para mim em Mateus 5:14 que vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Todos aqueles que são nascidos de novo. Vocês, os discípulos, todos aqueles que nasceram e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele falou assim, meu filho, você não pode ficar mais escondido, você tem que sair. Né? Mesmo que eu estivesse
mostrando para as pessoas a minha melhora, o meu crescimento, eu tinha parado de pastorear, tinha parado de cuidar de pessoas, né? Não parei de adorar, não parei de orar, mas eu parei de fazer esse pastoreio. E ele falou, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, olha para você ver, essa foi a ordem que ele me deu. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, essa foi a ordenança que ele deu para os discípulos, essa foi a ordenança que ele deu para nós, cristãos, e essa é a ordenança que eu estou obedecendo, que é deixar brilhar, deixar essa luz brilhar, deixar resplandecer a luz do Senhor na minha vida, tá bom? Então, o tema desse canal tem esse objetivo, deixar Cristo, a luz de Cristo, que está em mim, brilhar, com boas obras e com glorificação ao Pai que está nos céus. Além disso, nós temos 2 objetivos novos, que é adoração e ensino, vida saudável. Nós já abordávamos esse tema, nós já trabalhamos muito sobre vida saudável, na verdade, não tanto quanto eu queria, né? O tempo é muito difícil, né? Fazer esses vídeos, não sei se você sabe, mas fazer esses vídeos dá um trabalho muito grande. A gente pensa assim, não, é tão rápido o vídeo, então assim, deve ser que seja rápido, mas não, é bem demorado, tem toda uma estrutura que você tem que ter todo um tempo para você editar vídeo, fazer vídeo. Então, se você, né, chegou até aqui, dê seu like, se inscreva no canal, né, se você achar que deve, se você também achar que não deve, não se inscreva, nem dê like, mas assista, ouça a palavra, ouça aquilo que nós vamos abordar aqui, tá? Eu sou um pastor já há muitos anos, como eu disse para vocês, antes de ser pastor, eu fiz teologia, sou um pastor formado, sou bacharel em teologia, fiz teologia numa das faculdades de teologias mais conceituadas do Brasil e da América Latina. O seminário que eu fiz parte chama CTCEB, ou Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Eu sou um homem que nasci e cresci no Evangelho, e desde a minha infância eu tenho sido orientado pelo Espírito Santo a ler a palavra, a orar, a meditar na palavra, a jejuar, a adorar ao Senhor, a buscar a presença dEle com intensidade no meu coração. E isso tem feito uma mudança na minha vida, tem feito com que minha vida seja cada vez mais forte, cada vez mais firme na palavra do Senhor, na vida, na presença do Senhor. Adoração. Por que adoração? Por que é tão importante a adoração para o crente ou para a pessoa, para aqueles que amam o Senhor? Por que é tão importante? A adoração é algo que está implícito àquele que nasce de novo. Se você é um nascido de novo, se você recebeu o Espírito de Deus sobre você, você vai adorar. Na verdade, o ser humano em geral ele já adora. Lendo um livro do Paul Basden, chamado Estilo de Adoração, em que ele conta a história de uma mulher que estava em casa fazendo uma panqueca, e na hora que ela virou a panqueca, ela olhou e viu a imagem, como se fosse a imagem de Jesus na panqueca. E ela olhou aquela panqueca e olhou e falou, nossa, é Jesus. Nossa, é Jesus. Aí levou para o padre. O padre olhou e falou, é verdade, essa imagem é Jesus. Foi lá, fizeram uma cúpula de vidro, colocaram a panqueca dentro, com a imagem para cima, botaram um monte de algodão, assim, um lugarzinho assim, bem confortável para a panqueca, e fizeram lá um altar para o Jesus da panqueca. E as pessoas estão sempre procurando algo para adorar. Tem pessoas que adoram o esposo, adoram a família, e eles sempre colocam alguma coisa para eles adorarem. Mas aqueles que nascem de novo são verdadeiros adoradores. Olha o que Jesus diz em João 4, 23 e 24. Ele diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não adorarão a Deus, adorarão o Pai, em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procura. Quem é essas pessoas que recebem, que são adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade? São todos aqueles que nasceram de novo. Lá em João capítulo 1 diz o seguinte: a todos quanto creram e receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos quanto receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E são estes adoradores que o Pai procura. Ou seja, quando você adora em espírito e em verdade, você está adorando de fato a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Esse texto é o texto da mulher samaritana. Deus está dizendo isso para a mulher samaritana. No capítulo anterior, no capítulo 3 de João, Jesus diz o seguinte, que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Porque o reino dos céus não é lugar para qualquer pessoa. O reino dos céus é um lugar para aqueles que são filhos, é para a família. Entende? Então o nosso primeiro objetivo é esse, a adoração. E quem pode adorar? Todos aqueles que nasceram de novo. Se você é um nascido de novo, se você recebeu Jesus Cristo no seu coração, seja qual for a sua igreja, seja qual for o lugar que você estiver, você é um filho de Deus. Você é um adorador, você pode adorar. Tá? Não é adorador aquele que canta bonito. Não é adorador aquelas pessoas que tocam uma música bonita. Adorar não precisa de música. Adoração é um ato em que você fala com seu Pai, em intimidade, em presença, em poder, em graça. Tá? Então, o primeiro objetivo nosso é isso. O segundo objetivo que nós vamos trabalhar aqui é ensino. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que significa isso? Que ele designou. Deus, o Pai, não está em maiúsculo aqui não, mas tinha que estar em maiúsculo esse ele aqui, eu coloquei em minúsculo, mas porque eu copiei da Bíblia, e tem muitos textos da Bíblia que não coloca ele em maiúsculo. Na verdade, as Bíblias não colocam em maiúsculo, mas eu gosto de colocar. Porque ele designou alguns para apóstolos. Quem ele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. Eles trabalham pelo corpo para quê? Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No caso aqui do ensino, é para aqueles que são mestres. Eu trabalho com ensino desde muito jovem. Mas principalmente agora, depois que eu comecei a buscar o Senhor com mais intensidade, entender que quem é o meu Senhor, quem é o meu ensinador, aquele que me guia, aquele que me orienta nessa terra é o Espírito Santo de Deus e que eu preciso estar sempre buscando a presença dele. É ele que me direciona, é ele que me ensina. Por mais que eu tenha feito teologia, por mais que eu leia a palavra, eu tenho que estar sempre me envolvendo com o Espírito Santo através das práticas espirituais. E ele designou alguns para apóstolos, pastores, então, com o fim, qual que é a finalidade? Preparar os santos. Quem são esses santos? Todos aqueles que nasceram, que entregaram suas vidas, todos aqueles que creram e receberam o Filho de Deus, Jesus Cristo. São santos, não santos no sentido que eles não vão pecar nunca, mas porque eles são santificados através do corpo de Cristo, através do poder de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o objetivo? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o objetivo e até que alcancemos a unidade da fé. Então, nós, pastores, mestres, profetas, apóstolos, tá? Nós preparamos, né? Como está escrito aqui, preparamos para que o corpo de Cristo seja edificado até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, tanto a unidade quanto o conhecimento. Olha as duas palavras-chave, unidade, conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Isso aqui é o objetivo de toda a igreja. Toda a igreja tem que chegar nesse ponto em que nós chegamos à maturidade.
E o que é maturidade? É quando você deixa de ser filho teknon para ser filho huios. O que significa isso? Ah, você já foi para o grego agora. Sim. Por que eu fui para o grego? Porque na Bíblia tem dois tipos de filho. O filho maduro e o filho infantil. Se você ler as cartas de Paulo para Coríntios, você vai ver que ele está chamando aquele povo de quê? De infantil. São filhos que ainda não entenderam o seu chamado, não entenderam o que eles são de verdade. Tá? E o filho huios é o filho maduro. É aquele que tem condições de trabalhar na lavoura, tem condições de ensinar. É o filho que tem condições de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Esse filho maduro, ele chega nesse lugar, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa maturidade. Como funciona isso? Cristo quer que nós sejamos como Ele aqui nessa terra. Assim como Ele curou os enfermos, assim como Ele andou sobre as águas, assim como Ele ressuscitou os mortos, nós também faríamos essas coisas. A palavra do Senhor diz assim, que nós faríamos coisas maiores. Não no sentido de maior, no sentido que nós vamos ser maior que Cristo, mas faremos coisas maiores porque é necessário que nós façamos coisas maiores. O problema é que se um filho não amadurece, ele nunca chega à plenitude da maturidade. Ele vai ficar a vida inteira sendo criança na sua vida. O pastor Alan Taylor, ele dá um testemunho de uma visão que ele teve, em que Deus mostrava para ele uma sala cheia de crianças e um computador no meio da sala. E aí ele falava assim para as crianças: passa o e-mail, envia um e-mail. E aí as crianças não conseguiam mexer no celular, no computador, para aqui, para lá, quase quebrava o computador, mas não conseguia enviar um e-mail. Do nada entra um homem, uma pessoa madura. Ele entra na sala, vai lá e passa o e-mail rapidamente. O que significa isso? É que enquanto nós não entendermos isso, né, nós não entendermos não crescermos, nós não desenvolvermos a nossa fé até o ponto de chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus, nós não seremos capazes de fazer completamente a vontade de Deus na nossa vida. Ok? Então, por isso que é tão importante nesse canal nós começarmos a trabalhar ensino da palavra de Deus. O terceiro objetivo nosso é a vida saudável. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós não podemos pensar assim, eu vou comer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero do meu corpo. Eu vou prostituir, eu vou roubar, mas o seu corpo é santuário do Espírito. Se você está fazendo essas coisas, ou se você está achando que a sua vida não pertence ao Senhor e que você pode fazer o que você quiser da sua vida, e eu falo em todas as áreas, até mesmo na alimentação. Quando Deus enviou João Batista, ele ficou, não foi um dia, não foi uma semana, nem ficou um mês comendo gafanhoto e mel silvestre e vestindo pelo de camelo. Ele passou toda a sua vida comendo daquela forma. Uns dias para trás uma pessoa falou: pastor, eu estou fazendo o jejum de Daniel lá na minha igreja. Ah, é? E como é que é o jejum de Daniel que vocês fazem lá na sua igreja? Eu falo para ele desse jeito. Aí a pessoa falou assim: olha, lá a gente está fazendo 21 dias, a gente está comendo só legumes, frutas, não estamos comendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi falando, né? Eu falei assim: ah, é? Então esse não é o jejum de Daniel, não, hein? Não é, pastor? Não. Por que não é? Ué, porque o jejum de Daniel não é esse. Ué, como é que é o jejum de Daniel? O jejum de 21 dias de Daniel era 100%, ele não comia nada. O que ele fez lá no início, que não foi jejum, é o que ele já fazia. Daniel nunca comeu uma comida sacrificada ali, nem antes, nem quando ele chegou na Babilônia, e nem depois. Ele sempre se absteve dessas coisas, e ele nunca comeu comida sacrificada a ídolos, ele nunca comeu comidas que não estavam autorizadas ou que não eram permitidas na lei. Então as pessoas elas pensam que Deus ele pode entrar na vida pessoal dela em uma área, até mesmo em coisas assim ali e tal, mas com relação à alimentação, com relação a algumas áreas da vida dela, essa pessoa não quer mudar.
Se você sabe que uma comida te faz mal a ponto de você desenvolver um câncer, por que você vai comer essa comida? Por que você vai beber essa bebida? Ah, não, porque eu sou livre. Ah, é? Você é livre? Então tá. Quando vier o câncer, quando vier a doença, para quem que você vai buscar a cura? Não é para o Senhor? Até é vergonhoso a gente falar um negócio desse. Então eu estou tentando falar isso para vocês, não para puxar a orelha, mas para mostrar para vocês que esse canal, ele continua com a vida saudável, balizado ou com o nosso coração entendendo qual é a vontade de Deus para nós com relação à alimentação saudável. Eu queria encerrar esse vídeo com uma oração. Eu queria orar com você que assistiu esse vídeo. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Não existe salvação fora dele. Por isso, nessa manhã, nessa tarde, ou nessa noite, não seja o horário que você está assistindo esse vídeo, feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento em que nós podemos buscar a Tua face. Mesmo fazendo essa transição entre vencendo o pânico, a depressão, para esse novo canal, Deixar Brilhar, que nós possamos entender, Pai, nas nossas vidas, que tudo é espiritual. Por trás de todas as coisas existe uma estrutura espiritual que mantém tudo em ordem. Por isso nós possamos viver esse evangelho pleno na nossa vida. Onde todas as partes, em todas as áreas da nossa vida, nós possamos ser conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Eu peço, Senhor Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que ela possa, Deus, ser tocada. E que essas palavras aqui não cheguem no coração dela como algo para cobrar delas, mas para que ela possa entender a importância que há em se viver uma vida para o Senhor, uma entrega total das suas vidas para o Senhor. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Abençoe, Pai, esse novo recomeço desse canal. Várias pessoas possam ser abençoadas, várias pessoas possam ser tocadas e que a luz do Senhor possa brilhar através desse canal. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.